Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 9, aí começando nossa live. Boa noite, Maria, Márcia. Boa noite, Jussara. Obrigado pelo Stories. A nossa convidada já entrou também. Boa noite, doutora Bárbara. Bom, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e a Formule, né, estamos sempre numa sequência de lives, convidando sempre profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação para abordarmos assuntos relacionados tanto à pandemia que ainda estamos vivendo, como assuntos paralelos que envolvem, de uma maneira geral, saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Espero que estejam gostando e que gostem hoje à noite dessa live que está super especial, que tem como tema câncer de pele, da prevenção ao tratamento. A gente vai conversar um pouco exatamente sobre esse tema, por se tratar primeiro, né, de estarmos no Dezembro Laranja, que foi o mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para iniciar e fomentar a campanha de conscientização e prevenção sobre o câncer de pele, principalmente porque é um mês, assim como dezembro, janeiro, que as pessoas se expõem mais ao verão, ao sol, desculpa, e exatamente pelo fato de ser verão, apesar de nossa região é verão o ano inteiro, mas de qualquer maneira nesse período as pessoas vão mais, né? Ficam mais expostas. Então daí esse nome de Dezembro Laranja. E a importância sempre, né, da fotoproteção, que é uma das mais eficazes formas de prevenção ao câncer de pele. E nesse ano de 2021, a SBD, ela focou na campanha usando como tema, né, adicione mais fotoproteção ao seu verão, além de focar na questão da fotoproteção pela exposição ao sol, mas também a proteção pela questão do novo coronavírus. E para conversar, né, sobre esse assunto, nós convidamos essa grande dermatologista, essa grande médica dermatologista, que é referência na área da dermatologia, principalmente na dermatologia oncológica, e que está aqui conosco, né, doutora Bárbara Carriço. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista, como eu falei, na parte de dermatologia oncológica, faz parte do Grupo Brasileiro de Melanoma, professora da UFRN, professora colaboradora da residência, né, de dermatologia, focando na parte de testes de detecção do câncer de pele. Então, vai ser um bate-papo com bastante conhecimento, conteúdo, informações, dicas e muita orientação. Doutora Bárbara, vou te chamar, hein? Vou aqui. Oi, Elis. Oi, Eliane, sempre... Oi, pai. Vamos ver aí. Olá, doutora Bárbara, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. E eu quero agradecer em meu nome, em nome da Formule, aí, por você ter aceito aí estar conosco nesse tempo para conversar um pouquinho, expor bastante conhecimento e muita orientação, né, para todos que estão aqui conosco, e com certeza quem não pôde comparecer vai ver posteriormente também. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, apesar, né, de já ter falado, eu sei que é bastante conhecida, mas pode falar um pouquinho. Não, eu agradeço o convite, né? Nesse Dezembro Laranja, eu acho que toda a informação, educação nesse tema que a gente puder trazer para as outras pessoas é de grande relevância. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar assim, né? Em lives e tudo, tenho uma certa resistência, mas o tema eu acho muito importante, né? De trazer informação realmente, conhecimento para as pessoas, e espero contribuir de alguma forma com alguma mudança de hábito, né? Ou alguma Perfeito. informação que venha trazer a pessoa para um diagnóstico ou para alertar outras pessoas também que da sua família ou próximas. Uhum, com certeza, sempre agregando. É,
Então, às vezes algumas pessoas nem sabem dessa informação, mas de qualquer maneira, como a gente está falando, né, da pele, a pele é o maior órgão do corpo humano e exerce diversas funções, né? Então, tanto contra agressões externas, regulação de temperatura, proteção com a parte de defesas imunológicas, enfim, dentre várias, além da parte estética e tudo. E é claro que a exposição excessiva, às vezes tanto aguda como acumulativa, que é com o tempo, é uma das principais causas da doença, né, do câncer de pele, e que atitudes, às vezes, simples, como a fotoproteção, podem ajudar bastante nessa prevenção. Hábitos e comportamentos existem para contribuir, hábitos e comportamentos saudáveis existem para contribuir nessa prevenção, e o importante é começar desde cedo. Então, para a gente iniciar aqui, eu gostaria assim, de que a doutora Bárbara conversasse, falasse um pouquinho sobre essa questão da incidência, da epidemiologia, da faixa etária que é mais que de repente é mais tomada, né, pela doença, até por nós estarmos numa região, né, próxima ali do Equador e tudo. E como é isso aqui no Brasil, no mundo, assim, uma geral, Panorama. dentro do que uma panorâmica, é isso. Então, basta dizer que a cada 3 diagnósticos de câncer, um deles é de câncer de pele. Né? Então, tanto em homens quanto em mulheres, é o principal câncer, que acontece com mais frequência. Né? A gente tem alguns tipos de câncer de pele. Quando a gente fala câncer de pele, a gente divide em 2 grandes grupos, né? O câncer de pele não melanoma e o câncer de pele do tipo melanoma. A gente vai aprender um pouco mais sobre eles ao longo da live, mas assim, de forma mais resumida, o câncer de pele melanoma, ele é mais raro, mas também é o mais que tem um maior risco de metástase, maior letalidade, né? Risco de morte. E acaba sendo, apresenta em várias idades, não só naquele paciente mais idoso. Então, há um certo desconhecimento em relação ao melanoma na população geral, né? E é aquele câncer de pele que vem das pintas, dos sinais, como a gente chama aqui na nossa região, né? Então, existe esse grupo, que é o melanoma, e existe o outro, que é o não melanoma, esse sim bem mais frequente na população geral, e ele é dividido em 2 tipos, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, são os 2 principais. E esse câncer de pele, que é o mais frequente, né, o que a gente vê no dia a dia realmente aqui na nossa cidade, é aquele câncer que surge naquelas pessoas que tiveram uma exposição muito grande ao sol, né, ao longo da vida, uma exposição cumulativa, e chega a certo momento que essas lesões surgem. Né? E daí a importância também de a gente estar sempre fazendo um check-up da pele, né? Uma visita regular para poder saber se tem alguma lesão suspeita. Certo. Que dentro, como você falou, assim, né, dos tipos que existem, às vezes, além disso, né, como você mesmo falou também, o câncer não melanoma, é um dos tumores malignos, assim, que na realidade é a frente do de mama na mulher e do de próstata no homem. Isso, é o mais frequente. Esse tipo de câncer, apesar de ser mais frequente, ele é mais facilmente resolvido. Então, se ele é diagnosticado de forma precoce, uma cirurgia simples, um tratamento mais simples, sem necessidade muitas vezes de quimioterapia, radioterapia ou outros tratamentos, às vezes nem é necessário. Daí a importância da gente discutir sobre isso, né? Não perder esse diagnóstico mais precoce. Isso. E desses tipos de câncer, que separou aí o melanoma, né? O não melanoma do melanoma. Você falou mais ou menos as características, o baso, o espino. Tem algum mais específico, assim, que seria mais... que uma tendência maior em aparecer nos jovens? Existem algumas situações, por exemplo, pessoas que têm a pele muito clara, pessoas, por exemplo, de alterações como o albinismo, né, que tem uma facilidade de queimadura solar, ou outras doenças genéticas, como o xeroderma pigmentoso, pode, mesmo na infância, surgir já com carcinomas, né? Mas, em geral, a gente vê os carcinomas basocelular e espinocelular numa idade um pouquinho mais avançada. Embora que no meu dia a dia, eu vejo sim muitos pacientes jovens com carcinoma já, jovens adultos, né? Pessoas que tiveram uma grande exposição, seja no esporte, seja no lazer,
ou mesmo pessoas que trabalham expostas diretamente ao sol. Então, na verdade, a gente depois vai discutir como é que a gente vai identificar ou suspeitar de algumas lesões que seriam motivo para vir até o dermatologista. Mas o câncer de pele ele pode surgir praticamente em todas as idades. Já o melanoma, ele é uma doença que ele pode sim surgir na infância, mas é bem mais raro, né? Ele já é raro no geral. E na infância ele é um pouco mais raro, mas é sim um câncer de pele que pode surgir na faixa etária de crianças. Adultos jovens, né, também é mais frequente até que se tenha o melanoma do que idosos. Então, é um alerta, porque as pessoas quando pensam em câncer de pele, isso está muito longe de mim, está muito distante, né? Então, acham que somente é naquelas pessoas que já têm idade muito avançada que vão ter esse tipo de problema. E, na verdade, não é. Isso. E dentro desses tipos, como você disse, que é basicamente assim, em torno de 4 tipos, mas tem aqueles outros, né, mais raros, o das células de Merkel, o sarcoma mesmo, né, cutâneo, isso aí já seria uma coisa mais difícil de aparecer. Sim, existem outros subtipos, né, de câncer de pele, mas são mais raros, não é o dia a dia. O dermatologista é o médico habilitado a fazer o reconhecimento dessas lesões na grande maioria das vezes. Então existem alguns tipos de linfomas cutâneos, existem, né, carcinoma de Merkel, outras modalidades de tumores também relacionadas às células da pele, mas que têm menor relevância. Eu acho que aqui a grande importância seria a gente mostrar um pouco das informações do nosso dia a dia que possa contribuir um pouco mais. Com certeza. Então, vamos ver agora essa parte aí dos fatores, como a gente estava conversando, os fatores de risco, né? A prevenção, que você falou muito da parte da prevenção primária, prevenção secundária, porque o fator de risco está muitas vezes ligado, quer dizer, a prevenção está ligada àquele fator de risco. Então, a gente pode juntar isso numa pergunta só, né? Já que é um crescimento, né, de células anormais da pele, muito diretamente ligado à exposição ao sol. E principalmente assim no Nordeste, aquela questão do sol. E o mais importante é frisar que esses cuidados, né, não só nesse período, mas durante o ano todo, como você vai estar focando aí, né, do cuidado que deve se ter, não é só nesse período de janeiro e dezembro e janeiro. Então, quais seriam os principais fatores de risco? E existe aquele fator de risco que é assim, número 1, e como é que pode ser feita essa prevenção dentro dos fatores de risco ambientais, genéticos? Certo. Qualquer pessoa que tem uma exposição solar cumulativa, né, que se expôs sem proteção, ela pode sim, ao longo da vida, desenvolver um câncer de pele. Mas a gente enquadra um grupo de risco, né, que são aquelas pessoas que têm pele mais clara, olhos claros, que têm uma exposição muito grande, né, sem proteção, então no seu trabalho, no seu lazer, tem uma cultura de, às vezes, se expor de forma intencional ao sol, né? Então, aquela turma que gosta de se bronzear, né, ao longo da vida. Então, isso tudo são situações que aumentam o seu risco de ter câncer de pele. Então, a gente falou aí de características de cor da pele, cor dos olhos, mas eu friso que mesmo as pessoas de pele mais escura, né, na nossa região aqui, a gente não tem tanta gente de pele tão clara, né, de olho verde, de olho azul, cabelo ruivo, mas não assim, a gente faz diagnóstico de câncer de pele mesmo em pessoas de pele negra. Então, não é só isso que vai determinar, ou seja, eu vejo muito paciente assim, eu sou negro, eu não preciso passar protetor solar para proteger. Essa é uma conduta inadequada. Então, a gente vê pessoas de pele clara têm maior risco, aquelas pessoas, pensando no melanoma, que tem um número grande de pintas, né, de sinais pelo corpo, múltiplos nevos também, aumenta o seu risco, por exemplo, de melanoma. Aquelas situações que tem mais de 50 pintas, algumas pintas grandes, atípicas, né, que a gente chama, essa pessoa ela precisa ser vista mais de perto para poder estar sempre monitorando. Pessoas acima de 65 anos que tiveram uma exposição muito grande ao sol também é outro fator de risco. Queimadura de sol na infância é um fator de risco importante para o desenvolvimento de câncer de pele na idade adulta. Se a gente for pegar essa geração
aí dos anos 80 ou antes disso, onde não existia o protetor solar. Então, é uma outra geração que ficou muito exposta. A gente já vê uma mudança de hábito nas crianças, né, nos pais, hoje em dia, em lidar com essa proteção ao sol. E eu acho isso bem interessante. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, de fatores de risco, o grande vilão realmente é o sol. A gente mora numa região com um alto índice de radiação ultravioleta, e UVA e UVB, né, ao longo de todo o ano. E no verão, essa radiação ainda mais se intensifica. Então, mesmo no nosso inverno, é como se fosse o verão de outros lugares no Brasil, como no sul, né? Então, a gente não pode descuidar o ano inteiro. E agora seria a época que a gente tem essa cultura aqui na nossa região, aqui em Natal, né? De fazer o veraneio, de se dar para a praia no verão, né? Então é uma época que todo mundo se expõe um pouco mais. E dentro dessa panorâmica aí que você falou, né? Do tipo de pele, né? Da cor da pele, do negro, o mesmo, né? Que pode ser detectado. E às vezes aparece também pessoas assim, dentro da parte genética, isso aí, né? O tipo de pele pode favorecer, né? O câncer de pele é hereditário. Então, pessoas que tiveram, né? Pessoas com familiares ou familiares de primeira ou de segunda geração. Então, existe uma necessidade de um cuidado maior, de uma atenção, de repente, mais preventiva. Vamos separar dois grupos, né? Então, aquele grupo ao risco de câncer de pele do tipo carcinoma, que é o não melanoma, basocelular e espinocelular. Esse, o principal fator de risco é a exposição solar cumulativa. Então, ao longo da vida que a pessoa ficou exposto, né, ao sol, sem proteção, seja por vários motivos. Essa radiação cumulativa, ela pode fazer um aumento de risco de transformação para câncer de pele. Já o câncer do tipo melanoma, esse já tem uma genética e uma forma de aumentar o seu risco um pouco diferente. Aí, nesse grupo do melanoma, seria as pessoas de pele clara e olhos claros, com múltiplos névoas, síndrome do nevo atípico, a história familiar de melanoma que ganha relevância, né? Embora que a gente saiba que a genética, né, o câncer de pele hereditário, ele é a minoria. Na grande maioria das vezes, é uma mutação esporádica por essa exposição ou por fatores individuais. Então, a gente sempre monitora as famílias que já tiveram câncer, mas qualquer pessoa que teve essas exposições, que não se cuidou ao longo da vida, deve sempre estar atento ao surgimento de alguma mancha, algum sinal na pele que possa ser suspeito. Certo. Então, nessas pessoas, né, no câncer, no tipo melanoma, é possível que o gatilho nem sempre ou ele necessariamente seja o sol, a exposição. Né? Às vezes a expressão, para expressar aquele gene que de repente já esteja silenciado, ele pode se expressar, não necessariamente ele se expondo, ele pode ter o câncer, desenvolver o câncer de pele, mesmo sem ter uma exposição intensa. A gente trabalha avaliando o risco de cada pessoa. Então, se aquela pessoa ela já tem uma genética favorável, a gente vai ficar mais atento. Mas qualquer pessoa que tenha uma pinta nova, que tenha uma mudança daquele sinal, né? Que tenha um número grande de sinais de pintas no corpo, elas podem ter um risco bem maior. Então, eu falo que risco não é para também causar pânico, né? Não, exato. Né? Que a gente está aqui com a informação de que ela existe e que a gente precisa saber como se prevenir e saber como, uma vez tendo uma lesão suspeita, procurar ajuda. Né? Então, não quer dizer que você ter um risco maior, você necessariamente vai ter um câncer de pele. Mas é um alerta importante, porque eu vejo muito a situação ao contrário. Né? Aquelas famílias que já tiveram uma pessoa que tem um melanoma, que é uma doença séria, que às vezes não é feito um diagnóstico muito cedo e tem uma evolução desfavorável. E daí a família vem em busca de se cuidar também.
Então, eu digo que é uma oportunidade da gente, mesmo sem ter tido uma pessoa próxima, né, de ter tido um câncer Isso. de pele, que sabe como é a luta, às vezes a dificuldade, que toma a Uhum. iniciativa de mudar algumas coisas no seu dia a dia e assumir essa responsabilidade de se cuidar também. Certo. Dentro desse tópico que a gente está falando, né, do histórico, não é nem do histórico, dos fatores de risco continuando, né? Pessoas com muitas pintas, como você falou, pele clara, ou feridas que não cicatrizam, e o uso de drogas, também alguns tipos de drogas, como as imunossupressoras, também é um Isso, fator. eu não mencionei, mas assim, as pessoas Uhum. que ou são imunossuprimidos ou tomam algumas drogas imunossupressoras, elas acabam tendo um risco maior de ter um câncer de pele. Isso já é sabido e daí a gente já faz um assim, monitora aquela pessoa mais próximo por conta disso. Então, acho que os fatores de risco, até para repetir, Certo. pele clara, olhos claros, múltiplos nevos, síndrome do nevo atípico, que são essas pintas maiores e diferentes, histórico familiar Uhum. de câncer de pele, seja melanoma ou outros cânceres, imunossupressão, né? Até aquela pessoa que já teve o melanoma, ela tem um risco maior de ter o segundo melanoma. Então, basicamente, a exposição ao sol que eu mencionei antes, queimadura de sol na infância, também é um fator de risco. Então, esse é o grupo que a gente olha com mais cuidado. Mas Mais qualquer cuidado. pessoa, né, a gente pode até antecipar isso, é uma recomendação que pelo menos uma vez por ano seja feito uma vistoria da sua pele, né? Uhum. Você tem que conhecer a sua pele, né? Se examinar, fazer o seu autoexame e pelo menos uma vez por ano fazer essa visita ao dermatologista para poder ficar seguro. Certo. E dentro dessa parte da prevenção, né, que também já foi falado aqui por você, que muitas pessoas, né, têm dúvidas mesmo com relação à fotoproteção, né? Que a gente, né, essa parte abordar um pouquinho, dar só uma atençãozinha Eu já vi que para tem pessoas esse formato. aí, alguns É, pacientes pois é, não, tem. acompanham comigo que já tiveram, inclusive, um câncer de pele. Então, assim, Hum, fico aqui à disposição também para perguntas, né? com Acho que a gente certeza, com certeza. E qualquer dúvida pode entrar aí em qualquer momento, pessoal, para fazer. A gente pode responder então, antes durante, no de eu final. falar da prevenção, então, assim, só para lembrar, quando que eu vou pensar que eu estou com um câncer de pele, quando eu devo procurar um dermatologista, né? Então, Uhum. assim, um sinal novo que surge, uma pinta nova que está modificando ou crescendo, ou coçando, ardendo, ou começou a sangrar, isso não é uma coisa que é para acontecer. Então, são alertas, né, sinais que você deve procurar um dermatologista. O dermatologista é o médico habilitado que vai examinar a sua pele e vai conseguir diferenciar com segurança quais são aquelas lesões que são tranquilas, que não precisam ser retiradas, daquelas que às vezes precisam de alguma conduta, inclusive algum tipo de biópsia. A gente usa para diferenciar melhor essas lesões o dermatoscópio. É como um aparelho que aumenta as lesões, mas não é só uma lupa, ela tem um jogo de luzes e de mecanismo que faz com que a gente tenha informações visuais que ajudam no diagnóstico. Então, às vezes, o paciente vem bastante assustado, né? A gente examina, olha com dermatoscópio e às vezes tranquiliza, né? Diz, nisso aqui você não precisa se preocupar. Então, eu acho que a É, gente tem que ter essa vigilância pessoal, né? Saber se olhar mesmo, se examinar, saber conhecer as suas pintas, os seus sinais, para que se alguma coisa nova apareça, você possa vir ao dermatologista. Acontece muitas vezes da gente ter essa demora, né? O paciente, quanto tempo que você já está com esse sinal? Um ano, uhum. 2 anos, 3 anos, e a pessoa não fez essa visita rápido, né? É, eu vou entrar aqui e perguntar um pouquinho mais sobre esse diagnóstico precoce, com rastreamento e sinais e sintomas, mas eu queria abrir só um parentezinho, Bárbara, para a gente falar só um pouquinho sobre essa questão da fotoproteção, porque eram umas perguntas que estavam mesmo, já que a gente falou um pouquinho de prevenção, essa questão do FPS, né, do fator de proteção solar tonalizado, forma de aplicação, é,
horário, né, para estar aplicando, o intervalo para reaplicar, se o suor, se entrou no banho, ou se está com a roupa por cima, precisa aplicar por baixo, aquela questão que você falou, dias nublados, né, ou a neve, no caso, assim, no nosso caso, dias nublados pode sim, mas neve em outros locais. Usar em regiões que as pessoas às vezes esquecem, né, orelha, dorso de mão, essa questão da nuca, assim, são dúvidas que são Sim. de Falar muitas pessoas. sobre Né? fotoproteção é um tema bem amplo, mas é um tema que eu... Com certeza. Então, assim, eu digo que é muito difícil hoje em dia a gente não achar um protetor que a pessoa se adapte a usar no dia a dia. Né? A gente tem muitas opções. O que a gente tem que avaliar é para atividade dessa pessoa, qual o estilo, o que, que ela gosta. Né? Então, assim, por exemplo, pessoas que são atletas, a gente vai buscar um protetor solar que seja resistente ao suor, né? Que tenha um fator de proteção mais alto para que garanta uma proteção mais adequada. Então, eu acho que hoje em dia é inadmissível, ainda mais na nossa região, a gente não fazer uso de um protetor solar de forma mais rotineira. O ideal é que a gente use no dia a dia, né? No dia a dia. Então, mesmo sol, eu sempre falo isso, o mesmo sol da praia é o sol que a gente pega nos deslocamentos, né? Quando a gente está no dia a dia. E a gente vê isso no longo prazo, porque as áreas que são cobertas pela roupa, né, que acaba sendo uma proteção, de certa forma, elas são bem diferentes daquelas áreas que estão sempre fora, né, expostas, como o rosto, o pescoço, os braços, né, a perna. Então, quando surgem já os primeiros sinais do envelhecimento da pele causada pelo sol, as manchas que surgem com a idade, né, que as pessoas atribuem à idade, mas que na verdade é a exposição crônica ao sol, aí é que as pessoas começam a se preocupar. Então eu digo que essa preocupação com a fotoproteção, ela deve ser desde a infância. A gente vem observando uma mudança de hábito, né, de cultura entre os pais, de cuidar dos seus filhos melhor, no sentido de protegê-los nessas exposições, mas é sempre um desafio, né? Criança quer brincar, quer ficar muito tempo na piscina, por exemplo, ou na praia, sem reaplicar o protetor, por exemplo. Então, a gente vai lançar mão de algumas estratégias. Então, não é só o protetor solar em si, que a gente vai falar um pouco mais, mas roupas com proteção solar, chapéu, proteger os olhos, né? Assim, a gente esquece também de proteger os lábios, né? A gente tem dano solar e câncer de pele que aparece nessa região por falta de proteção. Então, o protetor solar, então, ele deve ser aplicado em todas as regiões fora da roupa, né? Então, rosto, lembrando das orelhas, é um canto que eu vejo muito câncer de pele, as pessoas não passam, principalmente homens, né, que não têm a proteção do cabelo. Aquelas pessoas também que já são mais calvos, né, precisam passar no couro cabeludo ou usar o chapéu. Então, pescoço, realmente o dorso das mãos. Então, por exemplo, pessoas que trabalham Dirigindo, né, também. Dirigindo, ou mesmo de moto. Então, é uma exposição muito intensa. A gente vê não só o aumento do risco de câncer de pele, mas várias outras alterações na pele que as pessoas não gostam, né? Ninguém quer ficar envelhecido com a pele envelhecida. Não, com certeza. Que às vezes o trunfo do dermato é tentar levar para esse lado. Porque quando fala assim, você vai ter um risco protetor. de pele, ninguém quer saber de protetor. Mas quando falar, sua pele vai ficar envelhecida, você vai manchada, né? Então, as pessoas já têm uma preocupação maior. Isso, certo, muito bem. E essa questão do horário, dos horários, né? Do sol, dessa coisa. A recomendação habitual é que a gente evite a exposição direta sem proteção das 10 às 4 da tarde. Porém, a gente sabe que aqui na nossa região, por exemplo, principalmente essa época do ano, amanhece muito cedo. Eu gosto também de fazer atividades ao ar livre e assim percebo que se a gente tiver de 6 da manhã, 5 da manhã, às vezes, já tem uma queimadura de sol ou um bronzeamento da pele se a gente não se proteger de forma adequada. Então, assim, na minha opinião, assim, eu acho que tá sol, tem que ter protetor. Só não precisaria após as 4 da tarde, já um horário de radiação ultravioleta já em decréscimo e daí já vai anoitecer, né? E com relação à luz visível e à luz azul, isso teria algum... Os protetores, os fotoprotetores, em geral, eles já vêm com composições de filtros
que tentam atingir todas essas radiações, tanto a radiação ultravioleta A, ultravioleta B, a luz visível e até mesmo alguma questão de diminuir os efeitos do infravermelho e da luz do espectro da luz visível. Eu acho que a gente tem que, assim, a gente acaba reforçando, por exemplo, um protetor com cor de base para, às vezes, um grupo de pessoas que tem uma tendência maior a manchas, mas o protetor, mesmo branco, de fator de 30 para cima, mas eu acabo recomendando mais de 50 para cima, é seguro para todo mundo usar de forma adequada, certo? Certo. Então, dentro dessa, já que a gente está falando um pouco sobre o sol, até foi comentado aí essa questão, né, do hábito antigamente, hoje um pouquinho ainda de bronzear, e essa questão do bronzeamento artificial, né? Que eu sei que as câmaras já foram proibidas e tudo, mas ainda existe algum tipo de bronzeamento, ainda não em câmera, mas às vezes com o sol mesmo, utilizando às vezes alguns, né, elementos indutores que estimulam mais aí a pigmentação. Um tema difícil para dermatologista, que em geral o dermatologista já tem essa consciência e meio que não foge do sol, não de bronzear. E há uma questão muito cultural entre as pessoas ainda de que a pele bronzeada é mais bonita, né? Então, assim, gosta de ter aquele efeito da marquinha no verão. E a gente não recomenda isso de forma alguma. Não existe bronzeado seguro, não existe bronzeamento saudável, né? Sempre que há um bronzeamento, há um risco de câncer de pele. Então, inclusive nessas situações que a gente coloca produtos para melhorar o bronzeado, você está tirando ali, na verdade, uma proteção natural da pele na física ali, tirando o poder de refração ali da radiação na pele, usando produtos que vão melhorar o bronzeado. Existe, para aquelas pessoas que não abrem mão disso, produtos que a gente pode aplicar externamente e simular o bronzeado sem ser necessário um bronzeado estimulado pelo sol, que é o que a gente tenta, né, fazer um meio termo em relação a isso, como se fosse um produto que tonaliza a pele sem a necessidade de se expor ao sol, seria o recomendado. Então, não pode. Vamos ter que fazer um verão bem protegido e sem marquinha de biquíni. Certo, muito bem. Não, mas é isso mesmo. E vamos, essa parte, dentro do diagnóstico, como você já falou, né, o diagnóstico, reforçando agora a questão do rastreamento e os sinais e sintomas que está dentro do diagnóstico, muitas vezes é o paciente, assim, muitas vezes, quer dizer, às vezes pode ser o paciente, o próprio médico, numa consulta de rotina, perceber isso, mas a importância desse autoexame, que a gente fala muito de autoexame no câncer de mama, mas o autoexame é para tudo ligado à saúde. Do autocuidado, conhecer o corpo, e uma descoberta casual, às vezes, de pequenas alterações suspeitas na pele, essa observação, às vezes qual que é a normalidade, né, que surja, quanto mais rápido você buscar ajuda, melhor. Então, dentro desse diagnóstico precoce, existe essa orientação, no caso, não é chamado muitas vezes isso de caseiro, né? Não é caseiro isso, não é um exame caseiro, mas essa regra do ABCDE, né? Que antes era o ABCD, ABCDE, que eu sei que é a questão da dermatoscopia, próprio mapeamento, como você falou, a biópsia, mas como é que fica isso? Qual é o momento? Como se olhar? O que eu ensino aos meus pacientes, né? Assim, o que é recomendado? A gente tem que se examinar mesmo. A gente tem que pegar um espelho, olhar a nossa pele, se observar. Às vezes em casa, alguém da família pode ajudar, por exemplo, eu não consigo olhar minhas costas. Então, ter essa questão. Lembrando que o melanoma, ele pode surgir em qualquer região do corpo, inclusive as áreas que não pegam sol. Então, assim, couro cabeludo, né? Na palma, nas plantas dos pés, né? Nas unhas, em áreas fechadas, inclusive região genital. Então, não é porque não pegou sol nessas regiões que não podem surgir um câncer de pele. Então, esse tipo de monitoramento é para você se conhecer. É recomendado para aqueles pacientes que já tiveram câncer de pele, a gente faz isso de forma mais enfática, que uma vez por mês se olhe, né? Então, isso às vezes faz diferença, porque
uma vez por ano ir no dermatologista, às vezes é um tempo muito longo, distante, e você pode perceber alguma lesão diferente, ou, não sei se eu já tinha esse sinal, e aí vem no dermatologista para a gente poder tirar essa dúvida, se é uma lesão que é perigosa ou não. Aí a Uhum. gente ensina essa regrinha do ABCDE. Ela é uma regra de triagem. Então a gente fala assim, o A de assimetria, então lesões assimétricas, o B de borda, então bordas que não são bem redondinhas, que são irregulares, o Uhum. C de cor, aquelas lesões que têm mais de uma cor, D de diâmetro, então lesões grandes, maiores que meio centímetro, e o E de evolução, aquelas que estão crescendo, modificando. Se o paciente tem uma lesão, um sinal na pele que tem essas características, ele deve procurar o dermatologista. Às vezes acontece de algumas lesões elas se encaixarem nesse ABCDE, mas elas não serem perigosas. Mas isso o dermatologista vai ter que examinar, fazer a dermatoscopia e decidir junto com o paciente. Então, é uma forma de triagem, né? Para a gente trazer a pessoa até a gente. Então, é uma forma prática de saber que lesão é suspeita. Então, as lesões suspeitas, quando você fez lá o seu autoexame, né? Se olhou, pegou um espelhinho, viu as costas, Uhum. viu áreas escondidas, genital, planta do pé, né? Pediu para alguém de casa olhar o couro cabeludo. Se viu sinal com essas características, né, alteradas, ou é um sinal novo que está crescendo rápido, ou é uma ferida que não cicatriza, né? Não é uma. A gente pensa às vezes, é uma picada de inseto, é uma espinha, né? Uma lesão de acne que surgiu. Então, o paciente às vezes ele elabora alguns diagnósticos e às Isso. vezes não é isso, né? Às vezes não é isso. Então, ferida que não cicatrizou mais de 15 dias, não tem que pensar que é nada, tem que ir para o dermatologista Isso. para a gente esclarecer. Uhum. E algum sinal que gere dor ou prurido, Às que é vezes, a coceira. lesões que coçam ou que doem precisam ser vistas também. Existem alguns tumores, até alguns outros tumores não câncer de pele, que podem ser tumores dolorosos. Então, algo diferente aconteceu na sua pele. Eu acho que a gente tem que buscar o profissional habilitado para poder examinar. Certo. E uma dúvida também a gente estava até comentando que muitas pessoas têm aqueles sinais de carne, né? Às vezes o obeso, que tem sobrepeso e tudo, o paciente, às vezes, né, o negro, um fototipo maior, esse sinal, ele muitas vezes a pessoa tem esse medo maior, ou um sinal que às vezes pode ser até machucado, arrancado sem querer. É engraçado porque às vezes o sinal que o paciente acha muito diferente ou que vai ser perigoso, né? Normalmente esses sinais Uhum, de carne que a gente chama, que são isso, nevos intradérmicos ou fibromas mole, enfim, certo. às vezes chamam muito a atenção do paciente. E às vezes não é o que é o sinal mais perigoso. Né? Então, para o dermatologista, então às vezes um sinal que é plano, mas que é grande, que tem múltiplas cores, ou que vem crescendo, né? Esse sim vai ter mais relevância. Então, eu digo que o dermatologista ele tem um, um desafio, né, de diferenciar essas lesões. E a gente tem esse cuidado de ser treinado para isso, né? Então, tanto na parte clínica, como com o uso dessas ferramentas mais novas, como a dermatoscopia. Então, eu até trago um alerta, né, no sentido de Uhum, que às vezes acontece de alguns pacientes irem para outros profissionais, nem só não médicos, e às vezes não médicos, e é oferecido para eles algum tipo de tratamento, tipo, eu retiro sinais. Para a uhum, gente, às vezes, mesmo o dermatologista, é difícil de diferenciar algumas situações daquele sinal que a gente pode, por exemplo, simplesmente queimar, daquele outro que a gente vai precisar fazer uma biópsia. Então, eu faço um alerta de que, em geral, os sinais, os nevos, ou mesmo outras lesões suspeitas, elas precisam ser enviadas para ser estudadas, né, pela biópsia, que é o resultado definitivo. E quando a gente não faz isso, a gente se arrisca, né? Então, só o dermatologista é que consegue, às vezes, abrir mão da biópsia, mas quando a gente faz isso, é porque a gente tem muita certeza de que aquelas lesões
não são perigosos. Então, são a exceção. Na grande maioria das vezes, a gente envia tudo que a gente tira do paciente, sinalzinho, para a biópsia, para não perder nenhum diagnóstico importante. Então, fazer retirada de sinal em salão e em locais que não envia para biópsia não é recomendado. Isso, porque além de tudo isso, fica aquelas vezes aquilo ali é realmente um câncer de pele e o paciente vai continuar O inadequado. A gente vai falar um pouco mais sobre tratamento. Eu acabei me antecipando. Isso, não, mas com certeza é importante o alerta. Dentro a gente está aqui nos sinais e sintomas, como você falou, da orientação, né, de buscar o dermatologista, o rastreamento anual e tudo, sim. Sobre suplementos para pele. Eu anotei aqui, coloquei aqui. A Elisa, ela é nutricionista, estava perguntando. Acho que é no sentido de, talvez, existe alguns suplementos que a gente toma que fala como... Fotoproteção oral. Coisa assim. Então, assim, que seria uma substância, em geral, antioxidante, que ajuda nos efeitos que o sol traria na pele da pessoa. Então, às vezes, se a pessoa tem uma sensibilidade muito grande ao sol, ou uma exposição muito grande, ou tem alguma doença de pele que piora com a exposição ao sol, às vezes, além do protetor solar e dessas informações todas que a gente está trazendo, a gente lança a mão desses suplementos no momento da exposição para ajudar, que aí são conhecidos como fotoprotetores orais. Mas esses produtos, eles não substituem o protetor solar e passar na pele, né? Então, fica aqui também essa ressalva. Ressalva, isso. Às vezes a gente fala, né, fotoproteção oral, a pessoa pensa que é engolir, assim, né, ingerir, pronto, tá fotoprotegida. Não, isso aí com certeza. Quer dizer, o oral vai complementar o tópico. Isso. Não vice-versa. Na consulta, eu acho que a Alice queria saber alguma coisa de alguma substância específica. Aí eu não sei, mas de qualquer maneira, o que normalmente as formulações que contenham ativos com ação fotoprotetora são agentes antioxidantes, mas às vezes existem alguns carotenoides, uma planta como a gente tem um conhecimento que é o polipó de leucotomas, é bastante conhecido, licopeno, enfim. Mas a visita ao dermatologista, né, durante a visita ou ao ir, a recomendação interessante que o paciente precisa, assim, o que é que ele deve, como é que ele deve ir, o que é que ele deve perguntar, assim, não o que é que ele deve mostrar. Às vezes é uma consulta que não é para o câncer, né? Assim como até como eu gosto muito desse tema, né, e trabalho muito, é o meu habitual sempre examinar todos os pacientes que chegam, né, de forma completa. Então, você vai, de certa forma, se você vem com uma demanda de um sinal ou de, eu quero fazer um check-up da minha pele, é interessante que o seu dermatologista lhe examine de forma completa, né? Então, tirar a roupa. Então, se o paciente vai com uma roupa mais fácil de tirar, né? Às vezes a gente vai, né? As mulheres às vezes vai com cinta ou uma roupa muito apertada. Então, às vezes você vem com uma roupa mais fácil de ser retirada, né? Que a gente vai precisar fazer isso para examinar a pele, facilita, né? E mesmo questionar se alguém, se for numa consulta, a pessoa não examinou, só olhou, né, do outro lado da cadeira. É o ritual da gente, a gente tem que examinar, então exigir isso do seu dermatologista também, né? Acho que a gente faz isso. Com certeza. Não, isso é importante, até a questão de maquiagem também, porque muitas vezes, né? No rosto, às vezes, atrapalha um pouco maquiagens muito pesadas, né? A gente acaba tendo que tirar. Então, se vem sem maquiagem, sem muito adorno, com roupas mais fáceis para ser retirada na hora da consulta, também, às vezes, trazer os seus produtos, né? Os protetores, também para a gente saber se está adequado. Então, são algumas dicas do dia da consulta que eu acho que vale a pena mencionar. Facilitar. Certo. Tem algumas perguntas, assim, um pouquinho fora, mas se der, a gente pode responder, doutora Bárbara. Isso aí depois. Mas vamos aqui dar continuidade. E dentro do diagnóstico ainda precoce, né? Dentro do diagnóstico, já lá no consultório do dermatologista, da parte, né? O exame clínico e tudo, mas a dermatoscopia, que às vezes até pelo nome, dermatoscopia, é um exame que dói, é um exame que vai
gerar algum tipo de desconforto? Não, é um exame com um aparelho com uma luz, né? Não causa nenhum desconforto. Ele pode ser acoplado a algum equipamento fotográfico para a gente arquivar essas imagens para acompanhamento ao longo do tempo, né? Então é uma ferramenta que a gente usa com bastante frequência no consultório para otimizar o diagnóstico e essa diferenciação entre as lesões. Não dói, né? E é recomendado que seja feita, né? É uma área da dermatologia um pouco mais nova, né? E até a maioria dos dermatologistas hoje em dia já usa o dermatoscópio na sua prática do dia a dia. E às vezes acontece, por exemplo, de alguém que tem menos habilidade ou fica com alguma dúvida, alguma lesão, às vezes acontece de encaminhar para um dermatologista que tenha mais interesse ou mais experiência nessa área para uma avaliação complementar. Certo. E aquilo que você falou aí da dermatoscopia eletrônica, né? Que você tinha falado, que é um pouco Em mais. relação aos dermatoscópios, existe o dermatoscópio portátil, que é o que o dermatologista usa. A gente faz até um paralelo, é como se fosse o estetoscópio do dermatologista, né? E Cardiologia, exato. do cardiologista, outros médicos. E existe os aparelhos que a gente chama de dermatoscopia digital, que aí a gente consegue armazenar essas fotos, em geral tem um aumento superior a esses portáteis e acaba sendo indicado em algumas situações daquele paciente de alto risco, ou aquele paciente que tem muito sinal, ou que já teve um melanoma, ou que tem muitas lesões de pele que possam ser suspeitas, e aí facilita tanto no acompanhamento como no diagnóstico precoce. Certo. É um exame fotográfico, né? É conhecido como dermatoscopia digital mais mapeamento corporal. Então, são fotos do corpo todo que são realizadas. Então, é um exame que a gente indica em algumas situações. Certo. Então, Dermatoscopia, qualquer dermatoscopia. dermatologista hoje em dia vai ser examinado com dermatoscópio. Eu acho que esse dezembro laranja, né, a gente tem que reforçar isso, não só para quem não puder, às vezes o mês de dezembro é um mês meio rápido, né, e tem as férias, tudo, mas fazer essa lembrança de proteção ao longo do verão, né, de janeiro e ao longo do ano, e ao longo do ano fazer esse autoexame em casa e qualquer coisa, buscar essa visita ao dermatologista ao menos uma vez ao ano. Certo. Então, na sequência da detecção, depois do exame da dermatoscopia, seria, havendo a necessidade, a biópsia. Isso. Quando a gente examina o paciente, às vezes a gente vê já lesões, por exemplo, pré-cancerosas, né? Que ainda estão no Certo. de se transformar em lesões malignas. E aí a gente já busca, nesse momento, o tratamento para que elas não evoluam. Né? Então, existem, por exemplo, alguns tipos de câncer de pele que eles primeiro apresentam lesões pré-câncer, que são as queratoses actínicas. Então, a gente vê com bastante frequência essas lesões em braços, colo, no rosto e couro cabeludo de pessoas que pegaram sol ao longo da vida toda. No meio dessas lesões, às vezes já tem alguma lesão que a gente fica na dúvida se aquela lesão já evoluiu para câncer, e aí muitas vezes é necessário uma biópsia de pele. A biópsia é um procedimento simples feito pelo próprio dermatologista, né, com ambulatorial mesmo, com anestesia local simples, e que traz informação para o patologista para diferenciar se aquela lesão é pré-câncer, se é outro tipo de lesão, ou se realmente a gente está diante de um câncer de pele. É importante ter esse diagnóstico na mão para a gente poder fazer o tratamento certinho. Certo. No caso, sendo a queratose actínica, seria mais um acompanhamento. A queratose actínica, que é uma lesão pré-cancerosa, é bem frequente e a gente acaba aproveitando a visita do paciente para fazer esse tratamento de forma de rotina. Então, o próprio protetor solar muitas vezes já ajuda na diminuição dessas lesões. Existem até protetores que já vêm com algumas substâncias que também já tratam. E a gente faz tratamento com alguns cremes, algumas pomadas que destroem essas lesões e não deixam ela evoluir para câncer de pele. Então, isso é mais um motivo para buscar realmente de forma mais frequente o dermatologista. Não é só quando já tem o câncer, a gente ainda consegue evitar algumas lesões de evoluírem. E a mancha senil? Existem muitas manchas que o paciente chega no consultório que são relacionadas ao sol, mas que não tem risco de transformação em câncer de pele. Mas dá uma dica para o dermatologista de que aquela pessoa gostou de pegar muito sol no passado ou que já pegou ao longo da vida. Então, aquelas
manchas, né, melanoses solares, ou manchas senis, que o pessoal chama, né, ou então aquelas mais branquinhas, né, que também estão relacionadas ao sol, elas são um alerta, né, como as sardas no paciente jovem, que é pele mais Certo. clara. Então, são situações que dizem para o dermatologista, essa pessoa se expôs muito ao sol, e no meio dessas que não tem transformação, não tem risco de transformação para câncer, podem surgir uma nova. Então, é isso que eu falo, assim, às vezes o paciente vem por uma mancha que não tem tanta relevância para o Uhum. dermatologista, nesse exame a gente consegue achar alguma que passou despercebida. E a lesão pequenininha, que é quando o dermatologista gosta de achar, né, o diagnóstico precoce, às vezes não chama a atenção do paciente. Às vezes se confunde com uma feridinha, ou com uma espinha, ou com uma lesão banal, né, ou um sinal que ele achava que já tinha, e pode ser um câncer de pele. Então, esse é o melhor momento da gente fazer esse diagnóstico, porque com uma cirurgia simples, na grande maioria das vezes, resolve-se o problema. Certo. Antes da gente passar aqui para a parte do tratamento, uma pessoa que perguntou, eu vou só puxar aqui, porque já que a gente está dentro, falando um pouquinho, ela pergunta aqui, ele pergunta a importância, vou ver se eu puxo aqui, aqui, a importância da genética, a Nara perguntou a importância da genética, acho que você comentou rapidamente, da genética no melanoma. A gente sabe que na grande maioria das vezes o melanoma surge de uma mutação nova, sem estar relacionado à genética. Mas até em 5% dos casos há casos na família. Então a gente, e tanto pela genética favorável, no sentido de que características, por exemplo, a pessoa tem pele clara, o pai tem pele clara, a pessoa tem pele clara, como também a associação com mutações na família que podem facilitar o aparecimento de câncer, tanto melanoma como de outros tipos de câncer. Então, o que eu falo, assim, é que naquelas famílias, teve o melanoma, o pai teve melanoma, um tio teve, então, assim, mais de um familiar na mesma linhagem da família, o tio paterno, o pai, né? Então, essa família, ela precisa ser monitorada de perto. Mas essa situação é a exceção. O que a gente quer levar aqui é uma informação geral, porque qualquer pessoa pode ter doença. Então, no sentido de que uma vez por ano a gente precisa examinar, né, os pacientes e fazer esse rastreio. O dezembro laranja, a gente classicamente fazia, né, um grande mutirão, todo, Isso. né? A pandemia, então, faz 2 anos que a gente não tem esse tipo de ação. E, assim, a gente vê na mídia, né? Saiu algumas notícias, por exemplo, que 17 mil diagnósticos de câncer foram deixados de ser feitos nesses 2 últimos anos. Eu vejo isso no consultório também, né? A gente vê um atraso da visita por 2 anos, já é muito tempo. Então, aquela pessoa que estava com a lesão, eu vi muito paciente mais idoso com a questão do Covid, ficou muito É. receoso de vir para o consultório e deixou aquele sinal crescer ali durante 2 anos. E agora a gente já tem lesões maiores, que o tratamento às vezes vai ser um pouco mais complexo. Mas, Então, era exatamente uma das coisas que a gente era assim, como até que ponto a Covid, né, a pandemia afetou e está afetando essa busca, né, a busca tanto no câncer de pele como outros tipos de câncer, outras doenças crônicas também, como então, você falou aí. uma forma da gente agora recrutar, né, novamente essas pessoas, uma vez que a gente já vê uma diminuição do número de casos, já tem as pessoas mais vacinadas, né? Então a gente já sente uma segurança maior desses pacientes chegarem no consultório, de fazerem os seus exames de rotina, né? Então a gente não pode deixar mais passar. E aí esse alerta nesse sentido de que houve sim uma piora tanto em diminuição de diagnósticos como em avanço de algumas lesões que poderiam ter sido retiradas mais precocemente. E aqui né, no nosso estado, né, ou na nossa capital, assim, onde as pessoas buscam, né, porque tem muita gente também do interior, né, até pessoas da lavoura e tudo, que se expõem bastante, né, ao sol. Essas pessoas que não têm o plano de saúde e tudo, o É, acesso, no Brasil nós como um temos todo, aí, no né, Brasil como um todo, o acesso ao dermatologista, que é o especialista, às vezes é muito difícil. Mas todo médico, né, inclusive da atenção básica, ele é minimamente habilitado a reconhecer lesões suspeitas, a fazer essa primeira triagem.
Então, o paciente vai buscar o posto de saúde, ele vai, às vezes, ser referenciado para outro serviço, né, quando há uma suspeita. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem alguns centros, sim, de maior referência, né, tanto do tratamento do câncer como da dermatologia. A gente tem lá o É, Lopes, a Liga, como grandes nomes, e vários outros locais que o paciente, no final das contas, é difícil, a gente sabe, na vida real, uhum, consegue sim ser visto. Né? O que precisa é esse primeiro passo da gente procurar. No SUS é ir ao posto de saúde, né? E nas pessoas que têm acesso ao dermatologista, marcar sua consulta de forma anual. uhum, é. Então, vamos ver agora essa parte, né, que às vezes as pessoas estão buscando mesmo. E o tratamento, como você já falou, que às vezes é bastante, muitas vezes, né, o diagnosticado, vamos lá. Então, o tratamento é cirúrgico, o tratamento é cirúrgico, às vezes somente cirúrgico, sem a quimio, sem a rádio. É, É, essa é uma situação que às vezes me deparo no consultório, que os pacientes assim não acreditam às vezes que tem um câncer de pele, né? sim. E muitas pessoas minimizam o problema. Ah, é um câncerzinho, é um basinho, não é, é um tumor maligno de pele. Então a gente Uhum, dá importância para esse diagnóstico. E a gente assumir isso, né? Então a gente assim explicar para o paciente que diferente de outros cânceres, o câncer de pele, quando a gente faz um diagnóstico cedo, a cirurgia já é o tratamento. Na grande uhum, maioria das vezes, a gente faz a abordagem cirúrgica e se já vem dizendo lá margens livres, às vezes já está resolvido. Eu só faço alerta que, por exemplo, no tratamento do melanoma, sempre o tratamento vai ser em dois tempos. Então, mesmo naquelas lesões muito iniciais, muito primárias, a gente faz uma primeira cirurgia e depois há a necessidade de uma ampliação de margem, que é uma segunda cirurgia. Isso deve ser sempre visto, porque às vezes na primeira cirurgia já tem lá dizendo que tirou todo o tumor, que tem margens livres, mas não é suficiente. Daí a importância de sempre que você retirar um sinal, que ele foi enviado para biópsia, você retornar para o seu médico de origem, seja o dermatologista, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, ou o oncologista cirúrgico, né, que ele vai analisar aquele laudo e vai dizer se o tratamento está concluído ou se há necessidade de algum outro tratamento complementar. Né? Então, na parte do baso celular, do espinocelular, na grande maioria das vezes é um tratamento cirúrgico simples, às vezes a gente faz até em pequena cirurgia e o que eu sempre friso é que a mesma pele que teve aquele câncer de pele foi exposta ao sol de forma crônica, né? Também as outras partes. Então, aquele paciente que já teve um câncer de pele, a partir de ali, ele vai precisar sempre ser visto, né? De forma regular, às vezes de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, para não por aquele, que aquele já está resolvido, mas para monitorar a sua pele, para saber se outras lesões surgiram. Né? E o paciente com melanoma, que aí é uma categoria diferente, com tratamento diferente, vai precisar fazer muitas vezes alguns exames para saber se a doença está restrita à pele ou se ela já se estendeu para outras regiões, porque no melanoma o risco, né? A gente fala muito sobre ele em termos, apesar da raridade, né, de ser mais difícil de aparecer, porque ele é um tumor que ele tem um risco maior de espalhar pelo corpo, de trazer metástase. Então, nesses casos, em algumas situações, bem no início, nenhum exame é necessário, só a cirurgia. Mas se já é um tumor um pouquinho maior, às vezes há necessidade de fazer alguns exames para saber como é que ele está, se ele está restrito à pele, ou se ele foi para linfonodos ou para outras regiões, e o tratamento vai ser programado de acordo com o resultado desses exames. certo. E às vezes as pessoas também têm essa questão da cirurgia, quando fala cirurgia, né? É uma cirurgia que é geralmente excisional, que faz a remoção, às vezes com a questão das margens, e isso às vezes é imperceptível, não, mas às vezes as pessoas pensam, é mutilante, vão precisar de um plástico, vai ficar com algum, eu sei que também depende muito também da região onde essa lesão se encontra, às vezes no nariz em si. Como É, é que normalmente isso é depende feito? muito da região que o tumor surgiu.
São muitos os fatores que vão levar a ter uma cicatriz mais visível ou não. Sempre o dermatologista ou a equipe, né, que lida com o paciente com câncer de pele, que inclui vários profissionais, incluindo o cirurgião plástico, o cirurgião oncológico e o cirurgião de cabeça e pescoço. A gente às vezes vai encaminhar para algum outro médico da equipe quando a gente sabe que o tumor é um pouco maior, que vai precisar de uma cirurgia mais complexa, sempre tentando fazer com que a cicatriz, o dano daquela cirurgia seja o menor possível. Mas muitas vezes, se a gente faz um diagnóstico tardio, se é uma lesão que é maior, para a gente conseguir remover completamente aquele tumor, algumas vezes fica algumas situações de cirurgias maiores que pode ter alguma retirada, por exemplo, quando é um tumor na orelha, de uma parte da orelha. Então, isso a gente não quer de jeito nenhum. Daí estou aqui eu, né, nessa hora e com vocês aqui discutindo esse assunto, tentando trazer um pouco de informação, trazer um pouco de consciência, né, de prevenção, para que isso não venha a acontecer, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Com certeza. E dentro, havendo a necessidade, né, quer dizer, foi feita a remoção, como você disse, muitas vezes a cirurgia é o tratamento. Esse paciente, fora a questão de ser monitorado, de estar sempre, né, ter sempre o tumor. Qualquer pessoa que tem um câncer né, foi tratado, ele tem aquele retorno para o médico. Ele precisa estar, ele é submetido a algum tipo de tratamento oral ou algum tipo de terapia, ele precisa estar tomando alguma coisa, ou isso também depende muito. Vai depender muito do tipo do tumor, em que estágio tá, se ele está restrito à pele ou se ele está, né, em outras áreas do corpo. A gente sempre divide os tratamentos dependendo do tipo. Então, para carcinoma celular é uma realidade, para espino celular é outra. Então, por exemplo, no espino celular, às vezes a radioterapia complementar pode ser necessária, né? E o melanoma, hoje em dia, mesmo aqueles tumores muito avançados, que perdeu o tempo do diagnóstico cedo e que a doença está, às vezes, já em situação de apresentar em outras regiões do corpo, mesmo nessas situações, hoje em dia existe sim várias drogas novas, tratamento. E o oncologista, em geral, vai comandar, né, essa escolha de medicações, e o dermatologista vai sempre acompanhar todas as etapas. Eu digo que o dermatologista, em relação ao câncer de pele, a gente faz essa prevenção em termos de orientação de fotoproteção, a gente faz o rastreio das lesões pré-cancerosas, a gente faz o tratamento das lesões iniciais, né, o diagnóstico, a biópsia inicial, e a gente não deixa o paciente depois disso. Naqueles casos onde há o encaminhamento para o oncologista, seja clínico ou cirúrgico, o dermatologista continua acompanhando esse paciente, seja para identificar lesões novas que venham a surgir, como para monitorar mesmo, será que esse tratamento está sendo feito de forma adequada pelos outros profissionais, né? A gente sabe que tem gente que lida mais com câncer de pele, tem gente que às vezes não está atento às novidades, né? E também para monitorar algumas reações cutâneas, por exemplo, dos remédios. Então, eu digo que a gente não é dispensável no câncer de pele, a gente é muito importante. A dermatologia tem muito orgulho de fazer parte desse time, né? De pessoas com câncer de pele. É um grande desafio. E assim, para mim é uma satisfação grande poder fazer alguns diagnósticos que eu sei que vai mudar a história, a trajetória de muitas pessoas, né? Porque se a gente faz um diagnóstico cedo, que a pessoa fez uma cirurgia simples e tem toda a sua vida pela frente, faz muita diferença para mim também. Eu fico muito feliz com isso. Com certeza. Foi perguntado aqui, eu puxei, com relação também, que a gente terminou, a gente falou, né, da fotoproteção e tudo, da exposição, e como é que fica, então, a vitamina D, né, que é uma das coisas que tem, né, é o suplementar, é obter naturalmente, e sabe-se que não é só uma questão, existe toda, né, a vitamina, aquilo ali, o raio, o sol, ele muda, né, ele faz a transformação dentro do organismo. É um tema um pouco polêmico, mas que a Sociedade Brasileira de Dermatologia é bem firme na sua recomendação, né? Hoje em dia há realmente
uma tendência dos pacientes se preocuparem com seus níveis de vitamina D, por estar interferindo em várias outras doenças. O horário de fabricação endógena, né, que a gente fabrica a vitamina D, é estimulada pela exposição ao sol quando há um pico de radiação ultravioleta. Esse pico de radiação ultravioleta é justamente no meio-dia, né, no sol do meio-dia. Então, você como estimular uma pessoa aqui em Natal, ou no Nordeste, ou mesmo no Brasil, de se expor de forma intencional nesse horário que não é apropriado. Então, vai nesse horário produzir vitamina D e vai também produzir câncer de pele. Então, qual que é a recomendação geral? É para aqueles pacientes de alto risco, para deficiência de vitamina D, ou para aquelas pessoas que já sabem que está com seus níveis baixos, vai procurar o acompanhamento para fazer uma reposição, sem haver a necessidade de se expor de forma intencional. Porque na grande maioria das vezes, a própria exposição do dia a dia, da gente do carro, da mão, de alguma região que a gente descuidou um dia ou outro do protetor solar, essa exposição mínima, ela teoricamente já é suficiente para produzir a vitamina D. Então a gente não precisa fazer um banho de sol nem de forma alguma ao meio-dia. E quando é aquele banho de sol cedinho, né, que às vezes a gente estimula o idoso a fazer, esse tipo de exposição, ele é muito mais para o bem-estar, né, do que para a vitamina D. gerar isso, Não vai ser eficiente. induzir. Então, é melhor que seja feita uma suplementação adequada nesse grupo do que se expor diretamente ao sol. Certo. Muito bem. E é isso mesmo. Assim, esse consenso aí já está, inclusive, sendo aceito pela população, né? As pessoas já estão entendendo isso melhor. Então, vamos lá. Com relação a... Dentro de tudo que a gente falou, então a gente conversou, né? A doutora Bárbara aqui conversou, a gente foi desde o início, né? Dos tipos, da epidemiologia, das regiões, do percentual, dos sinais e sintomas e prevenção, diagnóstico precoce, fatores de risco, muito bem colocados, quer dizer, tudo muito bem explicado, detalhado. É claro que é um assunto bastante abrangente, que se for detalhar na íntegra, até na questão mesmo dos filtros solares, né, da fotoproteção, que é, como a Bárbara comentou muito, a importância de você utilizar. Né? Existem várias texturas, de várias cores, não, mas deu branco com cor, mas de várias texturas, é loção, é creme, é em gel, né? São fatores de proteção a partir aí de 30, enfim, às vezes com hidratante, com antioxidante, com alguns ativos, mas o importante é utilizá-los. Um vai se adequar à sua, né, à sua necessidade assim, de sensorial, de agradar e tudo. Então, a gente viu, de uma maneira geral, assim, também que a hereditariedade, né, a genética, muitas vezes a gente diz essa palavra, a genética não é destino. Ela pode ser modulada no sentido, às vezes até silenciada, com a adoção de hábitos e comportamentos saudáveis, adquiridos principalmente, né, às vezes nem tão cedo assim, mas a qualquer momento é importante você virar a chave, como diz, aí começar novos hábitos bons, dentro de alimentação, exercício, sono, qualidade, né, das emoções, qualidade do controle, socializar, enfim, a espiritualidade também. Então, a parte da saúde intestinal, toda a imunidade, o autocuidado de uma maneira geral. Então, a gente não precisa esperar adoecer para mudar os hábitos. Então, eu gostaria de perguntar à doutora Bárbara e aí, o que é que ela acha importante estar reforçando mais, ou se gostaria de deixar também alguma mensagem para a gente. Então, eu queria agradecer, né, o convite para essa live. É a primeira que eu participo, né? Então, assim, um tema que eu gosto muito, né? Perco, assim, me empenho realmente em tentar esclarecer e mudar alguns hábitos, né? Que a gente sabe que a falta de informação é o que mais faz com que as pessoas, às vezes, se exponham. Permaneçam, isso.
Então, assim, como mensagem final, né? Acho que você até resumiu já boa parte do que a gente conversou aqui, mas assim, da importância da gente se proteger, né, do sol, usar o protetor solar de forma mais rotineira, mesmo no dia a dia, né? Escolher horários mais adequados para a gente se expor, né? Sem aqui o dermatologista não vai dizer para você assim, ah, você não vai à praia, não vai aproveitar o não vai fazer seu esporte preferido né, exposto ao sol. Eu também gosto muito de estar ao ar livre, né? É muito É. agradável. A cidade convida para isso, né? Uhum. Mas a gente tem que, na medida do possível, fazer algumas escolhas, né? Em termos de horário, em termos de como eu vou estar protegido para aquela atividade física ou para aquela situação, né? De praia. Reaplicar o protetor solar de forma adequada, né? Seguir essas recomendações de verdade, no sentido de que fazendo isso ao longo da vida, você vai estar tendo benefícios tanto no câncer de pele, né, da diminuição do seu risco de câncer, mas também de não envelhecer a sua pele, de não ter manchas. Então, isso eu acho que é muito importante. A gente tem a informação e agora a gente precisa fazer o bom uso dela. Lembrar que a gente precisa se examinar, se conhecer, ver os seus sinais, né? Achou alguma coisa diferente, ou mesmo não achou, mas uma vez ao ano buscar a sua consulta com o dermatologista para fazer o seu check-up da pele, né? E ficar assim, é, lembrando que a gente está numa cidade que convida para o verão, né? Então a gente vai ter que ter todas essas recomendações sempre, não é só no verão, né? Então, Isso. ao longo do ano. Né? Então, acho que cumpriu, né, o nosso papel aqui de trazer algumas informações. Eu fico sempre à disposição para tirar dúvidas, né? E assim, até para outros temas que venham a precisar, né? A gente fica Isso. aqui à A disposição. gente sempre vê aqui outras, né, outras assim, pessoas, tem outras questões assim no direct, algumas pessoas perguntando também aqui outras, né, a parte mais voltada para a parte estética e tudo, isso a gente aborda, né, doutora Bárbara, a gente combina para abordar outro tema, com certeza, uma outra oportunidade haverá, claro. É, e, e eu reforço, como ela mesma falou, que a chance, isso para qualquer tipo de doença, eu acho que a chance de cura é sempre chegar cedo, né? Isso. Faz esse apelo, né, de ir ao dermatologista uma vez ao ano, para quê? Para que a gente consiga achar lesões muito no início, que o tratamento seja simples, que não traga nenhuma morbidade, nenhum problema para o paciente em termos de cirurgia, né, ou mesmo de alguma coisa que venha lhe prejudicar. A dermatologia tá assim sempre, mesmo que você vá para qualquer outro motivo de consulta, em geral, o dermatologista vai estar atento aos seus sinais, né? Faça questão de fazer esse check-up, valorize isso, né? Porque às vezes acontece o contrário, né? O paciente vem para por exemplo, um procedimento estético e acha Isso. estranho, né? A gente querer examinar a pele toda, né? Não Uhum. aproveitar esse momento, assim, já aconteceu, né? De o paciente vir para fazer uma coisa que é da parte estética, ou um tratamento, vamos dizer, de calvície, um botox, e Uhum. acabar diagnosticando um câncer de pele e mudando a trajetória daquela pessoa em termos de se fez um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande. Então, não é uma doença que é assim, ai, nunca ouvi falar. Acho que a maioria das pessoas tem algum familiar, tem alguém que já passou por uma situação de ter um câncer de pele. E a gente precisa estar sempre atento a isso, porque a nossa região tem muita radiação, a gente tem uma exposição, às vezes, sem proteção, e isso tudo leva a um risco maior, né? Então, a gente E a tem que... pessoa pode, a pessoa, né, o paciente, no caso, ele pode simplesmente ir ao dermatologista, como da mesma forma que ele faz o acompanhamento, a ida regular e anual para a sua, no caso, a mulher, ginecologista, ou ao endócrino, bom, alguma coisa, e ao dermato, mesmo que ele não esteja sentindo nada, né? Com nada. Aqui, a nossa recomendação. O Dezembro Laranja, né, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou, de forma, esse ano, principalmente com esse apelo muito mais educacional, vem reforçar isso, né, uma vez por ano, buscar o seu dermatologista para ser examinada a sua pele, para você ficar tranquilo, né, tranquilo para o verão, que não tem nada
a ser resolvido e intensificar os cuidados de proteção nessa época, que tem sim um grau de radiação maior, mas fazer isso ao longo do ano todo, né? Criar-se um hábito em relação ao uso dessas medidas de proteção. Que eu acho que a gente fazendo isso virar um hábito, fica fácil, fica no nosso dia a dia. E aí, como a gente comentou em relação aos protetores, hoje em dia tem uma infinidade de possibilidades em termos de cosmética, que vai ter um que você vai gostar de usar. Então, o protetor solar tem que ser agradável para usar no dia a dia. A gente, às vezes, vai ter um que vai ser mais para o esporte, para uma situação de mergulho, de água, de kitesurf. Então, para cada pessoa, cada profissão, a gente vai adequar as medidas de proteção mais adequadas para que aquela pessoa se sinta confortável e esteja protegida, né? Então, eu acho que esse é o recado, né? É. A gente vai examinar Uhum. diagnóstico precoce e vai fazer diversas orientações que vale a pena você buscá-lo ao menos uma vez por ano. Certo. Então, primeiro, agradecer aí a doutora Bárbara por ter aí, primeiro por ter parabenizando pela estreia aí na live, foi aqui com a gente. Não, que bom, a gente assim, e esses momentos, esses bate-papos são importantes porque a gente está, né, levando informação, conhecimento, orientação, cada pessoa, isso foi quem me falou isso recentemente foi a doutora Carla Emereciano, que a gente fez um ano passado e um esse ano, e ela disse, Luciana, uma pessoa só, depois da live, ela foi fazer foi fazer um exame, quer dizer, foi para o mastologista, foi, e descobriu, né, que estava, então, só isso aí já fez a diferença, já valeu a pena, que ela quis dizer. Então, assim, porque realmente as pessoas, é como a doutora Bárbara falou, a informação, muitas vezes, não recebe a informação, ou se recebe a informação, não está a informação correta ou vinda de uma pessoa que realmente tem o conhecimento, a referência para estar passando o que é realmente devido. E isso é muito bacana para a gente poder proporcionar isso, e com certeza tem o mesmo pensamento, a doutora Bárbara, que teve aqui conosco esse período, disponibilizou o seu tempo, né, para conversar, esclarecer, orientar, informar, e a todos vocês que estiveram aqui conosco durante todo esse tempo. A live ela vai estar gravada, já sai, já desce aqui para o IGTV, vai ficar, e vai subir para o YouTube também do canal da Formule. E quem quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa, assim, pode perguntar, que eu passo todo o material, todas as perguntas, as dúvidas para a doutora Bárbara, e, na medida do possível, ela responde, ou alguma coisa que precise, né? A gente pode encaminhá-la, que com certeza vai estar lá pronta para receber quem... Assim, muitas pacientes aqui, já tem aqui, vou amanhã Então, marcar minha consulta, ó, já sou paciente dela. não, meus pacientes são bem queridos, né? Então, eles Oh, marcaram presença aqui hoje, muito bem. né? E assim, vamos junto, né? Continuar com esses cuidados todos. Isso. Então, pois é isso. Vamos fazer aqui um print. Só que printar, porque é o danado do print. Chega aí os cabelos. Pronto. Ih, só fiz foi piorar o cabelo. Não, agora tá ótimo. Tem aqui de novo, porque sai um pouquinho, pronto. Cai um pouquinho no cabelo, pronto. Pronto, agora deu. Deu certo. Então foi ótimo, muito obrigada aí por tudo, e a todos vocês tenham uma boa noite e um bom descanso para todos. Beijo. Tchau.